Cara, isso aqui a gente tem que falar, tá? Que é o seguinte, justiça manda mercado Bitcoin pagar honorários com base em Bitcoin, tá? Em caso que inicialmente a corretora Mercado Bitcoin negou ter Bitcoin em sua posse, a corretora agora foi condenada a pagar as custas judiciais com base em moeda digital descentralizada, que é o Bitcoin. Cara, vamos entender aqui. Rolou um hack, tá? Que foi noticiado pelo Livecoins, num episódio de uma perda de Bitcoins por um cliente, tá? Mercado Bitcoin, de 0,88 Bitcoins. E aí o que acontece? A Mercado Bitcoin, ela alega ela alega que, cara, o cara que acessou tinha as credenciais. Então, o cara tinha a senha, tinha o 2FA, tinha acesso ao e-mail e retirou 0,88 bitcoins de um cliente. E o cliente diz o seguinte: olha, não fui eu. Alguém entrou na minha conta e roubou esses 0,88 bitcoins. E aí? Aí entrou na justiça e a justiça entendeu, nós já noticiamos isso aqui. A justiça entendeu que a Mercado Bitcoin, a corretora, como a custodiante e a prestadora do serviço, eh, teve, ela poderia ter evitado, portanto, ela é responsável pela perda. E aí, cara, essa é uma questão muito delicada, muito demais delicada. Porque é o seguinte, cara. É o seguinte, a gente acha que a Mercado Bitcoin ou a Binance ou qualquer que seja, a empresa, a corretora, ela é forrada de bitcoins. E de fato ela é. Mas esses bitcoins não são da Mercado Bitcoin, são das pessoas. Então o cara que bota uma grana lá na Mercado Bitcoin para fazer um trade, ou só até para custodiar, esse dinheiro, ele é segregado, ele é da pessoa. Então se eu abrir uma conta hoje na Mercado Bitcoin e botar lá um Bitcoin, apesar da custódia ser da Mercado Bitcoin, esse Bitcoin é meu, né? E quando o carinha foi hackeado, e aí nós vamos discutir se a Mercado Bitcoin tem responsabilidade ou não, eu acho que tem, mas aí o negócio fica muito delicado. Porque beleza, eu fui lá, botei que nem o carinha. O cara foi lá, botou 0,88 no mercado Bitcoin, deixou lá, voltou um dia, não tava mais. Aí o mercado Bitcoin falou: não, cara, você entrou e logou. Ele falou: não, não fui eu. Foi alguém com a minha senha que entrou aí, sei lá como e logou. Aí a mercado Bitcoin fala: cara, se você deu tua senha pra alguém, alguém tirou, é assunto teu. Aí o cara fala: mas eu não dei, você foi hackeada. Aí fica aquele impasse, né? Fica aquele embate muito louco que a justiça decide que a mercado Bitcoin tem responsabilidade. Beleza? Beleza. O problema é, esse 0,88 Bitcoin foi retirado da corretora. Ou seja, ele não existe mais na corretora. Como que a mercado Bitcoin vai fazer para pagar esse 0,88 Bitcoin? E vai piorar que nós vamos falar, tá? Porque isso aqui aconteceu em 2020. Então, 0,88 Bitcoin em 2020, aí eu não sei onde foi, mas ó, 0,88 Bitcoin em 2020, vamos pegar aqui. A gente está falando de, no fundo do Corona Crash, $3.900, $3.800. Na média, $9.000. Então, turma, olha só. Vamos abrir uma calculadora aqui. 0,88 bitcoins. Vamos multiplicar por $12.000, que era o valor corrente? Na época, o cara perdeu $10.560. Só que a justiça está mandando o pagamento em valor corrente. Ou seja, a justiça decidiu que eles têm que pagar 0,88 bitcoins no valor corrente. Só que hoje um Bitcoin tá valendo, caiu, né? $95.000. Chegou a 108, sei lá quando foi a decisão. Tá $94.000. Ou seja, aquele 0,88 a mercado Bitcoin vai ter que pagar, vezes $95.000, pra gente arredondar aqui. A mercado Bitcoin tem que pagar $83.000 pro cara, vezes o real que subiu pra caramba, vamos botar aqui 6,10, R$ 509.000 pro cara. Felipe, mas ela tem que pagar. Ok, eu também acho, ela é responsável. Ninguém mandou aceitar a custódia. Se você aceitou a custódia e deixou que outra pessoa tire, que você mexa seus padrões. Agora, a gente tem que entender que a mercado Bitcoin, ela não tem Bitcoins. Ela pode ter ali na pessoa física dos donos, dos sócios, tal. Mas o Bitcoin que ela tem é dos clientes. Como é que faz? Porque esse Bitcoin foi sacado por alguém. Como que a mercado Bitcoin vai assumir? Quando eu digo mercado Bitcoin, vamos extrapolar para outras corretoras. Porque isso aqui é um caso que acabou na mídia. É um caso que a gente está tendo notícia. Isso aqui acontece diariamente. Como que a corretora paga algo que ela já não tem mais? Porque se sai da conta de um cliente e vai para outro cliente, ou seja, um bug,
ou se tá dentro do mercado Bitcoin, ela consegue pegar esses 0,88 Bitcoins, a justiça entendeu que eu tenho que mandar, eu simplesmente trago de uma conta para outra. Só que se o cara tirou da corretora, esse 0,88 Bitcoin não existe mais. O que a mercado Bitcoin vai ter que fazer? Ela vai ter que ir no mercado, ou na própria corretora, comprar esse 0,88 Bitcoin de alguém no valor corrente que a gente acabou de mostrar aqui, por volta de 510 mil reais, e pagar o cara que na época tinha 0,88 Bitcoin num preço aí de 8, 9, 10 mil dólares. E aí vamos extrapolar isso para corretoras, de um modo geral, todos os dias tem alguém hackeado. É culpa da corretora? Questionável. Por quê? Porque se eu forneci ou deixei com que alguém pegasse o meu 2FA, ter acesso ao meu e-mail, que alguém tivesse acesso à minha senha, entrasse lá e roubasse, como que a corretora vai impedir isso? Se você logou com a sua senha, confirmou pelo seu e-mail, esperou X tempo e sacou, como que a corretora vai saber que você é você? Como que ela vai fazer uma verificação manual de todo mundo que está sacando? Centenas, milhares de pessoas depositam e retiram todos os dias. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, beleza, a mercado Bitcoin é responsável por esse ato falho? Eu entendo que sim, e a justiça também entende que sim. Mas como que ela paga isso aqui agora? Porque era uma dívida de 10 mil dólares e viu 500 mil reais. Como que ela paga? Num caso, se ela for uma corretora solidificada que tenha bastante caixa, ela vai pegar lucro aí de muitos dias, talvez semanas, para poder pagar esse caso. Só que, e se ela tem 2, 3 casos desses por semana, por mês ou por ano? Ela quebra. Ou ela vai pegar, não acredito que seja o caso, mas ou ela vai pegar dinheiro de cliente para poder pagar. Porque ela não tem. Imagina que esse cara jogou 0,88 Bitcoin e ele fez um trade, 2 trade, 3 trade. Ou seja, ele pagou aí 2, 3% de tudo que ele fez para a corretora. Então ele jogou lá 10 mil dólares na época, comprou, vendeu, comprou, não sei o quê. Ele pagou lá 500 reais de coisa, de comissão. Como que ela vai pagar por esse cliente 500 mil? Ela tem que pagar? Eu entendo que sim, a justiça também. Mas como é que fica se ela não tem essa grana? E a própria mercado Bitcoin alegou: nós não temos Bitcoin. Nós somos uma corretora. Seria mais ou menos, turma, eu falar o seguinte, ó. Deu um bug, eu entrei lá, vamos chutar qualquer corretora do mercado tradicional só pra gente entender. Então, eu tinha uma ação da Petrobras, por exemplo, na XP, correto? Só pra gente exemplificar. Por algum motivo, deu ruim e sumiu minha ação. Aí a justiça, aí a ação subiu pra caralho, né? A ação da Petrobras subiu pra caralho. Aí eu entro na justiça, a justiça entende que eu tô certo, ela vai falar assim, ó, ô XP, vocês têm que pagar a ação que o cara tinha. Aí a corretora fala assim, tá, mas eu não tenho essa ação. E vira. Por quê? Porque a ação que a corretora, no caso a XP, tá negociando, não é dela, é de alguém. Comprou de alguém, vendeu de alguém. A corretora tá ali para intermediar e ganhar o seu. A mercado Bitcoin é a mesma coisa. Pode ser que eles tenham o seu dinheiro custodiado em Bitcoin, o seu lucro? Pode ser. Mas o Bitcoin que tá lá é do cliente. E aí tu imagina pegar 1, 2, 3 casos desses por semana, e eu tenho certeza que acontece, esse aqui ficou público. Como é que faz para pagar todo mundo? Porque esse dinheiro já foi. Esse dinheiro já foi. Já foi sacado, não tá mais em posse da corretora. Como é que faz? E aí, se for uma corretora saudável, ela tem um caixa muito maior que esses 500 mil reais que a gente calculou aproximadamente, ela vai pagar esses 500 mil. Mas será que ela tem caixa para pagar 500 mil de 10, 15, 20 pessoas no ano? Mês? Semana? Então essa é uma discussão que a gente tem que falar muito quando a gente fala de corretoras. Eu tô falando da mercado Bitcoin porque virou notícia. Mas tem na Binance todo dia. Eu conheço um advogado que pega quase que todo dia ou toda semana casos de dinheiro que sumiu, ordem errada, saque, roubo, confisco dentro da Binance. E outras corretoras. Então, o que eu tô tentando trazer aqui no debate é o seguinte. Cara, haja dinheiro para pagar. Será que essas corretoras estão todas saudáveis? Porque a justiça mandou, você tem que acatar. Você pode depois subir numa segunda instância e levar até o Supremo, você pode. Mas fez a parada, você tem que acatar. Será que essa turma tá tendo esse dinheiro todo para pagar esses prejuízos? Por que eu tô dizendo isso? Eu tô dizendo que é o seguinte. Se a mercado Bitcoin tiver caixa, ela vai pagar esses 500 mil. Se ela não tiver, ela vai pegar de cliente, cara. Para poder pagar. E a gente já viu isso acontecendo, ó, esse ano aconteceu. A gente falou da Bitcoin to You. Bitcoin to You, quando vai ver, os caras estavam devendo 700 Bitcoins, sumiram. Fecharam o site e sumiram. Porque estavam devendo 700 Bitcoins no balanço. E é isso, ó. Bitcoin é do cliente ou é meu? Uma corretora séria, acredito que o mercado Bitcoin seja uma dessas, uma corretora séria, segrega.
Ó, esse Bitcoin aqui é do cliente. Esse Bitcoin aqui é meu. Mas se a corretora começa a ter um monte de problema, sabe o que acontece? Ela começa a pegar dinheiro de cliente para pagar o outro. E aí vira um scam, vira um golpe. Como a gente já viu inúmeras vezes. Bitcoin to you esse ano. O ano passado, FTX. E o que a FTX fazia? A mesma coisa. Ela pegava dinheiro de cliente e usava para outras coisas. Não importa a finalidade, mas pegava dinheiro de cliente e usava para outras coisas. A Bitcoin to you, mesma coisa. Pô, vamos tentar pegar aqui. Vamos ver se a gente acha fácil aqui, ó. Bitcoin to you. Bitcoin to you. Devendo. Vamos ver se a gente acha aqui. Devendo Bitcoins. Vamos ver se a gente acha a matéria fácil aqui. Ó, o próprio Google já tá me trazendo aqui pela Livecoins, ó. O réu, Thiago, apoderou-se, que era um dos sócios, apoderou-se indevidamente de 675 bitcoins em 2019. Só que apoderar-se de 675 bitcoins, vamos abrir a matéria aqui. Ó, primeira corretora de Bitcoin do Brasil congela saques e dá ativa suporte aos clientes. Foi agora, em abril desse ano, tá? E parece que os caras estão sumidos e acabou. Aí um dono tá processando o outro que sumiu com caixa. 675 bitcoins. Quanto que dá 675 bitcoins, turma? Vezes 95 mil dólares? Nossa. Vezes 6,10 que tá o valor de dólar? Quase 400 milhões de reais. Sumiu! E um dono tá acusando o outro, que são irmãos, um dono tá acusando o outro e, cara, sumiu com o Bitcoin. Aí o outro fala, não, mas tu que sumiu primeiro. Não, tu que sumiu, tu que sumiu, tu que sumiu. Então, apurado. Tem 675 Bitcoins de uma corretora, tá? É uma corretora mais antiga, ou uma das mais antigas do Brasil aí. Então, por que eu tô te falando isso? Porque é assim que começa. Ah, preciso trocar de carro. Ah, eu vou pegar aqui um Bitcoinzinho que é da turma aqui. Daqui a pouco vai entrar lucro, e aí eu coloco, e aí não entra o lucro. Aí você, mas agora eu preciso trocar de casa, né? Vou viajar. Aí pega mais um Bitcoinzinho da galera. Quando vai ver, os caras tiraram 675 Bitcoins da galera. E esses 675 Bitcoins não é da corretora, são das pessoas que depositam lá. Então, eu tô fazendo essa volta toda para você entender que dinheiro em corretora é extremamente arriscado. Por quê? Porque você depende que aquele dono, aqueles diretores de corretora estão fazendo o melhor com o seu dinheiro e nem sempre estão. Botar um terninho e fazer uma matéria e num podcast e falar bem da sua corretora, como a gente zela pelo cliente, é muito fácil. Na hora do vamos ver, que é todo mundo buscando o seu dinheiro, alguém acaba ficando sem. E isso aqui abre um precedente para o mercado Bitcoin muito ruim. Por quê? 500 mil para o mercado Bitcoin? Acredito que seja troco de pinga, tá? Talvez dias, semanas de lucro. Vai para eles é tranquilo. Mas eles têm um processo. Mercado Bitcoin, processo 2.000 Bitcoins. Eu não lembro se agora são 2.000 ou 4.000 Bitcoins. Mercado Bitcoin, vamos ver se é esse aqui. Aqui, ó. Ó, matéria de 2019, tá? Matéria de 2019, do portal do Bitcoin, que hoje é comprado, hoje é uma empresa do mercado Bitcoin, tá? Entenda o processo contra o mercado Bitcoin pelo sumiço de mais de 2.000 Bitcoins. Olha só. A gente acabou de falar de 0,88 Bitcoins, né? 0,88 Bitcoins, acredito que a mercado Bitcoin vai ficar chateada com a decisão, mas, foda-se, vai pagar esses 500 mil reais, né? Agora, tem um processo que vem desde 2013. Desde 2013 tem um processo onde sumiu da mesma forma. O cara botou lá, quando foi ver, não tinha mais. 2.000 Bitcoins. Tu imagina se eles ganham esse processo na justiça, tá? Ação movida por Thiago de Camargo e seus familiares. Tu já não é nem 2.000, tá? Não é nem 2.000, são 2.246 Bitcoins. Tu imagina que na época, vamos ver se fala na matéria o valor corrente da época. Na época, o Bitcoin valia 835 reais. Tá? Então, vamos abrir de novo uma calculadora aqui, ó. Vamos abrir a calculadora. Na época, um Bitcoin valia 835 reais. Tá? É isso, né, que ele fala aqui, né? 835 reais. E, então, vamos multiplicar pelos 2.246 Bitcoins. Na época, era um valor de 1.800.000 reais. Já é muito dinheiro.
Mas 1.800.000 reais não faz a corretora quebrar. Só que se a gente corrigir hoje, 2.246 bitcoins. De novo aqui. 2.246 bitcoins vezes 95 mil dólares que tá o preço de um bitcoin. Nós já estamos falando de 213 milhões vezes 6,10, preço atual. Nós estamos falando de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Tu já imaginou se a justiça pega o precedente disso aqui, que é pagar no valor corrente do Bitcoin, e a mercado do Bitcoin tem que hoje pagar 1 bilhão e 301 milhões de reais? Eu acho que a mercado do Bitcoin não vale 1 bilhão de reais. Eu tenho quase certeza absoluta que a mercado do Bitcoin não vale 1 bilhão de reais. Pode ser que vale, eu estou falando besteira. Mas eu não acho que vale 1 bilhão de reais. Se usar a mesma jurisprudência aqui, cara. A mesma jurisprudência, tá? A mesma. Ó, tem que pagar no valor corrente. Se vocês perderam, assunto de vocês, o cliente merece ter aqueles 2.000 bitcoins de volta, 2.200. E a mercado Bitcoin tiver que pagar, não tem corretora que pague isso aqui. Não tem Binance que pague isso aqui, tá? Aí quebra a empresa. Quebra a empresa ou a corretora usaria dinheiro de cliente para cobrir esses 2.200 bitcoins e ficaria em débito com esses clientes todos? Ou seja, tem que acatar a decisão judicial. E aí? Resumindo, estão fodidos. Não, só não tem a dúvida que o mercado do Bitcoin está fodido. É claro que é uma decisão que ela corre desde 2013, 2015, então já tem aí, 11 anos que isso acontece, e vai jogando para frente, vai protelando e vambora. Mas como é que faz? Se amanhã o juiz fala assim, não, tem que pagar, eu acho que eles já foram condenados a ter que dar esse dinheiro. Mas já pensou, alguém usa a jurisprudência? Não, tem que pagar o valor corrente. Como é que eles pagam 1 bilhão e 300 milhões? Paga, né? Não tem como. Como vai pagar isso aqui? Pá, impagável. 1 bilhão e 300 milhões de reais? E aí? Então, o que eu quero dizer pra você é o seguinte, cara. Corretora, excelente pra você comprar e vender tua cripto. Excelente. Nota 1.000, nota 10. Agora, deixar na corretora, problema. Que nem os manos aqui. Deixar 2.000 bitcoins e 2.200 bitcoins numa corretora? Você tá maluco? Tá maluco? Cara, 2 bitcoins numa corretora eu não vou deixar se eu tivesse. Eu não vou deixar. Tá maluco? Tu imagina 2.200 bitcoins? Tá maluco? Tá maluco, velho? Então fica a reflexão aí. Tenha a sua carteirinha, preze pela sua custódia, porque no final das contas, se alguém tirou, é um jogo de soma zero. Tem 10 na corretora, alguém tirou 2, sobrou 8. Se eu tenho que pagar os 10, eu tô em prejuízo aqui, que esse dinheiro foi embora. É soma zero, não tem como criar Bitcoin. Não tem como criar Bitcoin, isso não existe. Então, fica a reflexão, cara. Tenha a sua carteirinha, mantenha a sua carteirinha e preze pela sua custódia.